Senhor Jesus, amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, invocamos o teu nome, porque nós reconhecemos que nada somos, Senhor. Nada somos sem o teu Espírito, sem o teu suprimento de vida e sem a tua palavra. Por isso, Senhor, dispensa a nós, Senhor, essa noite o teu falar. Leva-nos, Senhor, a amar a Tua Palavra, andar de perto da Tua Palavra, ruminar a Tua Palavra, absorver, Senhor, a Tua Palavra, para que essa obra que o Senhor tanto deseja seja concluída em nós. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos revelado. Nós não mais, Senhor, precisamos, Senhor, depender de nós mesmos, da nossa carne, da nossa capacidade própria, mas hoje nós temos um caminho, hoje nós temos, Senhor, uma oportunidade, Senhor, de vivermos e andarmos no Espírito. Então, Senhor, flua, Senhor, nessa noite, fala ao nosso coração, usa, Senhor, esse momento, não permita que nada nos distraia, não permita que nada tire a nossa paz, guarda a nossa mente em Ti, guarda, Senhor, os nossos pensamentos em Ti, a nossa consciência, Senhor Jesus, em Ti, Senhor, e nos aquieta, Senhor, aos Teus pés nessa noite. Senhor, livra-nos de toda agitação, livra-nos, Senhor Jesus, de toda preocupação, de toda ansiedade, de todo medo, de toda dúvida. Nos leva, Senhor, a descansarmos em Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és, Senhor, o nosso pastor, Tu és, Senhor, o nosso guia, Senhor, e nós cremos no Teu cuidado para conosco. Se esteja abençoando, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos adolescentes, jovens, as nossas crianças. Visita, Senhor, os enfermos, seja, Senhor, curando, restaurando a saúde, Senhor Jesus, salva-nos por completo, Senhor. Senhor, nós cremos que em breve, Senhor, essa salvação do nosso espírito, alma e corpo, Senhor, terá, Senhor, sido concluída mediante a vinda do Teu reino. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Graças a Deus pela a porção que o Senhor tem nos falado todos os dias, por meio do alimento diário e por meio também da imersão na palavra, as mensagens que temos visto e ouvido. O falar de Deus ele é muito constante, irmãos, ele é contínuo. Se nós cochilar um pouquinho, você já perde a linha e você já fica um pouco para trás. Então, não é fácil acompanhar esse dispensar contínuo do azeite, que é a palavra de Deus, não é verdade? Mas nós devemos, como Paulo disse também, remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Então, aproveitar a oportunidade e realmente, irmãos, entrar na palavra. Eu vejo que a transformação que ocorre em nós, ela se dá não quando a palavra apenas é dispensada, mas quando eu a recebo, quando eu creio, quando eu a tomo para mim como minha realidade. Então, Deus fala comigo, e essa palavra é para mim, Ele dispensa para a igreja, mas também dispensa para mim. Eu preciso abraçá-la. Senhor, é minha essa palavra. Não vamos perder tempo como Marta agitada de um lado para o outro. Vamos nos aquietar aos pés do Senhor, como Maria, absolvendo, bebendo, comendo, irmãos, porque assim nós iremos ser salvos por completo. Né? Então, se aquiete no seu lugar. Não estamos falando de forma física, porque de física todos nós estamos quietos, mas às vezes a nossa mente passeia muito. Às vezes seu pensamento está em outras coisas, em outro acontecimento, em algum problema, em alguma dificuldade. Isso bloqueia a palavra de entrar no nosso coração. O inimigo, irmãos, como as aves dos céus, ele voa, ele sobrevoa a todo momento. Você não está vendo, mas nesse momento, espiritualmente falando, sobre nós há uma legião de principados e potestades. Como aves, essas aves como Efésios fala no capítulo 6, que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais, ou seja, acima de nós. Então, na parábola ali como vemos na parábola do semeador em Mateus, quando a semente é lançada, a ave do céu vem e rouba. Não permita que nessa noite as aves do céu roube a semente da palavra que será implantada em mim e em você. Vamos, irmãos, estar abertos por falar do Senhor. Amém? Então, que o Senhor dê-nos graça
e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a absorver esse falar, né, isso de uma forma prática, de uma forma real. Amém. E essa semana nós vimos, na semana 2 desse volume do nosso alimento diário, estamos ainda dentro do capítulo 5 de Gálatas. Amém. Temos visto em Gálatas, irmãos, e temos ganhado em Gálatas uma grande salvação. Amém. Já vimos Gálatas anteriormente, mas a forma como o Espírito dispensou anteriormente era a necessidade daquela época. Hoje, a forma como o Espírito vê a necessidade, ele dispensa desta forma. Então, nós temos recebido Gálatas de uma visão muito clara a respeito, irmãos, de não dependermos, não confiarmos em nós mesmos e não, irmãos, estarmos mais como prisioneiros de ordenanças que não traz vida e que não traz nenhum benefício para mim e para você. Hoje nós temos o Espírito. Amém. Hoje nós temos o falar de Deus. Hoje nós temos o Espírito que habita em mim e em você. E esse Espírito, ele é suficiente. Amém. Você não precisa de mais nada, irmãos. Hoje nós temos tudo o que precisamos. Quando você acha que te falta algo, na verdade não te falta o que você precisa. Pode estar faltando aquilo que você quer, que é totalmente diferente. E tudo que nós precisamos, o Senhor nos concede. Então, essa salvação que Ele tem operado, assim como Paulo escrevendo aos Gálatas, batalhando para que os Gálatas compreendessem que eles não mais precisariam viver enraizados em doutrinas, em boas práticas, em boas obras, como se Deus dependesse disso para nos salvar. E no capítulo 5 de Gálatas, o título dessa semana, deve projetar aqui do alimento diário, qual é? Semana 2? Da carne e o fruto do Espírito. Talvez você não leu o seu alimento diário de forma correta, mas eu acredito que se você leu, se você desfrutou, você se viu nessa passagem. Não é isso? Você se viu ao ler esses versículos, essa porção dos dias da semana dentro do capítulo 5 de Gálatas. Então, Gálatas capítulo 5, o versículo 16 fala o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo primeiro mostra aos Gálatas que eles tinham pela fé recebido o Espírito. Paulo revela, falou, olha, vocês não mais precisam buscar aperfeiçoar a carne de vocês, porque o lugar onde Deus deseja que vocês estejam, e o lugar onde Deus comunica com vocês, fala com vocês e age por meio de vocês, é por meio do Espírito. Mas tem o Espírito humano e tem o Espírito de Deus. Quando Paulo escreve o versículo 16, você vê que o Espírito está com E maiúsculo. Então não é o Espírito humano, é o Espírito de Deus. E onde que o Espírito de Deus está? Em você que creu, no seu Espírito. Então Paulo não ousa falar Espírito humano com E, com E minúsculo, porque talvez quem não é salvo ainda não tem condição de andar no Espírito, porque não tem o Espírito de Deus. Então ele usa o termo Espírito, que é o Espírito todo, não é somente o Espírito Santo, você já sabe muito bem disso, é o Espírito todo incluso, que envolve toda a obra de Cristo, desde a sua encarnação até o seu viver humano, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, também envolve, né, o desejo de Deus e o Espírito Santo também, tudo mesclado, irmãos, em um só. E hoje essa mescla, esse mesclar está dentro de nós. Então Paulo batalhando com os Gálatas, Paulo fala, olha, a partir de agora, irmãos, vocês têm um caminho, não é o caminho da lei que os judaizantes estão trazendo para vocês, como forma de ordenanças. Hoje vocês têm um novo e vivo caminho aberto, como fala em Hebreus, foi-nos aberto um novo e vivo caminho, né? Mateus fala que quando o Senhor, na morte do Senhor, o véu se rasgou de alto a baixo e o acesso à presença de Deus foi nos concedido.
Então nós temos hoje um caminho para andar, que não é, irmãos, um caminho independente de nós mesmos e na dependência da nossa própria capacidade humana. E Paulo fala o seguinte: digo, porém, andai. Andai, você se pesquisar no grego, você já leu isso também, você já sabe disso. Esse andar aqui é um andar individual, ou é um andar peripatel, é um andar diário. É o andar corriqueiro do seu dia a dia. Não está falando de um andar coletivo. Por exemplo, nesta noite, se nós falarmos, irmãos, agora vamos encerrar a reunião agora e vamos todos para a rua pregar o evangelho, aí vai ser um andar coletivo, todos na mesma direção, todos para o mesmo propósito. Mas nós não estamos juntos durante toda a semana. Passamos pouco tempo juntos, estamos falando como igreja reunida, tá? Mas durante a semana, você está na sua casa, eu estou na minha, você está nos seus afazeres, eu estou nos meus, você está estudando, você está trabalhando, você está fazendo as suas coisas, e este é um andar peripatel, é um andar individual, é um andar que você anda. Aí eu te falo uma coisa, meu irmão, quer conhecer você, quer me conhecer, mora comigo, ou eu moro com você, aí nós vamos conhecer um ao outro, não é nesta reunião aqui. Com respeito, nessa reunião é fácil sermos bonzinhos e espirituais. Agora quer conhecer, né, Clomar? Quer conhecer quem é Clomar? Passa uns dias lá. Quer conhecer quem é Fida, né? Pergunta para a Iane. Não, estou brincando. Então, ou vice-versa, né, Fida? Vamos também ter misericórdia. Quer conhecer Iane? Pergunta para o Fida. Não é verdade? É isso, irmãos. Aí você, porque este andar, que é um andar peripatel que Paulo fala aqui, digo, porém, andai. Paulo estava falando, eu não estou falando para vocês andar no Espírito nas reuniões ou quando vocês estão juntos, que isso aí não é difícil. O que pega, irmãos, é para andarmos no Espírito no nosso viver diário. E eu falo algo para vocês, tocamos isso lá em Patinga, final de semana, domingo, não sei. Que quando o Senhor fala a respeito da sua volta, Dulce, Ele revela, né, em Mateus fala sobre isso, a respeito da sua vinda, o que o Senhor fala? 2 estarão no campo. Um será tomado? Não, eu não me atrevo a falar que será, afirmar, mas tudo indica que a volta do Senhor ocorrerá num dia comum. Num dia em que eu e você estamos andando neste andar que Paulo fala que é um andar individual. É no seu dia a dia comum. Aí eu te pergunto, o que você tem feito no seu dia a dia comum? Como você tem andado no seu dia? Aí essa palavra que nós recebemos nos alerta. Porque, aqui, repito novamente, né, Mila? Aqui é fácil. Agora, irmãos, porque as coisas acontecem é lá fora. É lá fora onde eu e você somos provados, aprovados ou reprovados. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí Paulo fala, né? Mas Paulo nos mostra algo maravilhoso. Ele fala, digo, porém, andai não é com, é no Espírito. Irmãos, quando o homem, antes do Senhor vir, antes da sua morte, até mesmo quando o Senhor estava fisicamente nesta terra, cumprindo o seu ministério terreno, os discípulos não podiam nada além de andar com o Senhor. Eles andavam, vamos aplicar, o Senhor também era o Espírito, Cristo também era o Espírito ali. Então eles estavam andando com o Espírito, mas não no Espírito. Então quando o Senhor morre, a partir do momento em que ele se entrega, que ele vai, ele fica ali na morte, o Senhor e Deus o ressuscita dentre os mortos e ele se torna o Espírito. E esse Espírito agora ele foi dado a nós, e todo aquele que o crê nele, o recebe,
Antes o meu espírito humano, irmãos, porque o homem pecou lá no Éden, nós temos visto nas mensagens de domingo e nas lives de quinta-feira a respeito da criação, então nós vimos a respeito da queda. Quando o homem peca, irmãos, as 3 partes do homem foram danificadas. O corpo do homem, irmãos, ele passou a ter um prazo de validade. Aí surgiram as doenças, as enfermidades, as canseiras, as fadigas. O próprio Deus fala com o homem que do suor do teu rosto, né, adquirirás o teu pão. Ou seja, você se fadigará, você terá cansaço, as mulheres terão dores. Então, nosso corpo foi danificado, mas a alma do homem também foi danificada. A alma do homem, irmãos, que antes estava ligada e conectada ao Espírito, ela surgiu-se nela uma vida independente. Aí o homem passou a pensar por si próprio, passou a agir por si próprio, passou, irmãos, a viver por si próprio. Mas também o espírito do homem foi danificado, foi mortificado. O homem já não mais tinha acesso à árvore da vida, o homem já não mais tinha acesso à presença de Deus. O único item do espírito humano que foi preservado foi quem sabe? Consciência. Ainda, mesmo não sendo salvo, o homem ainda, a sua consciência é preservada. Mas a sua intuição e a sua comunhão foram mortificadas por causa da queda. Então esse homem não tinha nenhuma condição. Então quando nós cremos em Deus e o recebemos, como João capítulo 1, versículo 12 fala, todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem recebeu para dentro de si o Espírito. Amém. Aí agora o homem tem um lugar, como o Senhor fala ali com a mulher samaritana de João capítulo 4, o homem já tem um lugar de adoração, o homem já tem um lugar de comunhão, o homem já tem um lugar de contato com Deus, não é mais naquele monte, não é mais nesse monte, não é mais Jerusalém, não é mais, irmãos, é no Espírito. Então hoje nós temos a oportunidade de andar no Espírito. E para pegar você pelo pé, você só não anda no Espírito se você não quiser. Não é desculpa. Nós não temos desculpas para não andarmos no Espírito. Porque tudo nos foi dado. Aí Paulo fala o seguinte, e jamais. Então, irmãos, é algo, esse jamais aqui quer dizer em nenhuma hipótese, de maneira alguma. Se você estiver andando no Espírito, e vamos ver se der tempo a parte prática, se você estiver andando no Espírito, irmãos, você está automaticamente livre das obras da carne, das concupiscências da carne. Não tem como alguém que anda no Espírito ser induzido pelas obras da carne. Você tem um lugar que nós temos um lugar, irmãos, onde nós somos protegidos, onde nós somos salvos das concupiscências da carne que ainda habita em nós. É no Espírito. No Espírito, irmãos, você é salvo. No Espírito, eu sou salvo. No Espírito, você é salvo das mazelas que nós vamos ver aqui, as obras da carne. No Espírito, você é salvo de pensamentos negativos. No Espírito você é salvo, irmãos, de ira. No Espírito você é salvo de discórdia. No Espírito você é salvo de dissensões, de facções, de inimizades, de bebedeiras, de glutonarias. No Espírito você é salvo e eu sou salvo. Só existe um lugar, é no Espírito. Por isso da necessidade que tanto ouvimos, vamos nos voltar ao Espírito. Convida o irmão que está do seu lado, talvez ele não está no Espírito ainda. Talvez ele está com a mente lá. Talvez ele está aí só o ranço, né? Está só a dificuldade, está só a morte, talvez sentado do seu lado. Convida o seu irmão, irmãos, vamos andar no Espírito. Irmãos, há o caminho para nós. Hoje nós temos, irmãos, essa oportunidade. Hoje nós temos um lugar de vida, hoje nós temos um lugar de bênção, hoje nós temos um lugar de salvação, hoje nós temos um lugar, irmãos, onde nós encontramos alegria,
onde nós encontramos paz é no Espírito. Amém. Espírito. Deuteronômio fala, né, se eu não me engano, 30. Eis que tem posto diante de ti 2 caminhos. A bênção e a maldição, e a vida e a morte. Escolhe a vida. Olha que, irmãos, olha que dica preciosa. O Senhor, por que o Senhor fala escolhe? Porque o Senhor não vai, irmãos, te empurrar isso em você e falar, agora você é obrigado a escolher a vida. De forma nenhuma. É uma posição minha e sua. É algo que nós temos a oportunidade de decidir. Escolhe a vida. Fala com o irmão que está do seu lado, escolhe a vida. Não é isso? Escolhe a bênção. Irmãos, mas esse viver, como nós falamos aqui, é o viver diário. Então nós temos essa capacidade, ou seja, essa oportunidade de vivermos o Espírito no nosso viver diário. Ele está na loja, trabalhando, atendendo as pessoas, está ali, mas ela pode estar no Espírito. Isso é maravilhoso. Amém. Isso não é uma salvação para nós, irmãos? Né? Se esse filho está lá no meio do mato, mexendo com a máquina, né? Aí não dá certo o serviço, em vez dele expressar o velho Adão, o primeiro homem, ele pode estar no Espírito. Falar, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por esse dia que eu acordei vivo. Quantos aí acordaram, acordaram mortos, né? Ó, Senhor, salva, né? Acordou na ressurreição. Quantos aí dormiram e não amanheceram, irmãos? Deitaram e não levantaram? E você está aí respirando, você está aí está disponível a você esse banquete, você está chateado com alguma coisa? Talvez você está com pirraça com seu esposo que não lavou as vasilhas, deixou a pia cheia de suja ontem, né? Né, filho? Isso não é desculpa também para marido não lavar uma vasilha, irmãos. Isso também é algo complicado, viu? O marido que vê uma vasilha, uma pia cheia de panela também não dispõe em lavar uma vasilha para a esposa também, misericórdia nele, né? O Senhor precisa avançar nele, né? Senhor, avança nesse esposo. Vamos ter misericórdia também. Então, irmãos, é isso, nós temos essa oportunidade. Paulo fala, se nós andamos no Espírito, só existe algo, um lugar que nos salva, aí jamais satisfaremos a concupiscência, que é os desejos, as mazelas da carne. Aí o versículo 17 ele fala, porque a carne, ó Senhor Jesus, porque a carne milita contra o Espírito. Espírito com E maiúsculo, não é nem o seu espírito humano, é o Espírito de Deus. Lembra quando Jacó lutou com Deus no Val do Jaboque, quando lutou com o anjo no Val do Jaboque? Era isso aí. Ali, irmãos, era espírito contra a carne. Olha que batalha, Flávio. Não é isso? E durou a noite toda. E se o anjo, meu irmão, não vai na coxa do velho homem, daquele primeiro Adão, com milhares de anos de experiência e toca naquela coxa, irmãos, havia ali um risco da carne prevalecer. E no nosso viver diário, se nós não andamos no Espírito, quem prevalece? A carne. Quanto dessa semana, né? Marlene já riu. Quanto nessa semana, se colocar na balança, qual peso, irmãos? Qual lado pesou mais? Você andou mais no Espírito ou na carne? Não é verdade? Talvez, irmãos, essa luta com Deus não é contra, mas ali fala que Jacó lutou com Deus. Ali, irmãos, talvez essa luta tenha durado. Talvez essa semana Deus lutou com você lutou com Deus ali, é carne contra espírito, e Deus insistindo com você, desfrute da palavra, faça imersão, alimento diário, ouça as mensagens, e a carne está prevalecendo, e a carne firme e forte, batendo de frente com Deus. Porque, irmãos, é algo sério isso aí, você sabe da sua experiência. Então, aí ele fala o seguinte, porque a carne milita. Mas é interessante, contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Ou é um ou é outro.
Não tem meio termo, não tem o ponto de equilíbrio entre carne e espírito. Ou é carne ou é espírito. Nesta noite, irmãos, literalmente falando, ou você está na carne ou no espírito. Não tem como você estar, não, mas eu não estou. Está no espírito mais ou menos. Não existe esse negócio. Está na carne mais ou menos, né? Às vezes acontece alguma coisa entre esposo e esposa. Aí o camarada ainda ousa perguntar, né? Está na carne, né? Mais ou menos. Não existe, irmãos, esse negócio de mais ou menos. Ou é ou não é. Ou é carne ou é espírito. Por mais bonzinho que você seja, você ainda pode estar na carne. Você não precisa ter feito nada de errado durante essa semana, mas se não tiver no espírito, está na carne. Não é isso? Mas aqui interessante, fala o seguinte, que a palavra milita, no grego epitumeu, o significado principal é desejo. Porque quando você lê, realmente é um combate. Milita, você lembra de militar, você lembra de combate, de guerra, mas não é nem uma luta. Se você lê no grego, fala o seguinte, porque a carne, ou o desejo da carne é contra o espírito. E o desejo do espírito contra a carne. Aí eu lembrei agora, falando, graças ao Senhor que a gente vem luz, né? É quando Caim Deus encontra com Caim, isso está lá em Gênesis 4, né? Gênesis 4, fala o seguinte, deixa marcado aí, Gálatas. Milita é desejo. Então, quando Gênesis capítulo 4, versículo 6, quando Deus encontra Caim, a oferta de Caim não é aceita, porque a pessoa não é aceita, fala o seguinte, Gênesis 4, 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu? Em outras palavras, não que eles tinham essa oportunidade de andar no Espírito naquela época, mas aplicando hoje, Deus pergunta para Renato, por que você está na carne? Entendeu? Por que você está irado? A ponto da sua fronte, da sua feição cair? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus perguntou. Agora olha só, se todavia procederes mal, eis, jaz, e esse desejo é a mesma, só que quando nós lemos em milita, em Gálatas 5, que nós vimos aqui agora, embora seja significado grego, aqui o significado hebraico, é a mesma linha. Porque o pecado, porque o seu desejo será contra ti. Mas agora olha isso aqui. Mas a ti dominá-lo. Irmãos, isso é maravilhoso. Naquela época, Deus já fez o exame no coração de Caim. Deus já deu o diagnóstico. E Deus já preveu o que iria acontecer. Deus falou com Caim, Caim, presta atenção. Você está com o semblante caído porque você não foi aceito, seu irmão foi. Quer dizer, se você está sentindo inveja dele, e você está com ódio dele, obra da carne. Irmãos, toda pessoa que vive na carne é pessoa de semblante caído. Você não vê ninguém no espírito com semblante caído. Vê? Ninguém que está no espírito, você vê essa pessoa com semblante caído. Porque o espírito é vida. Aleluia! O espírito é vida. A carne é morte. Então Caim com semblante caído, e Deus fala, olha, tem alguém deitado na sua porta, jaz. Quando fala que jaz a porta, é deitado, é repousando. O significado de jaz é deitado. Jaz aqui, fulano. Ou seja, repousa, está deitado. O que Deus estava falando com Caim em outras palavras? Quando você pôr o pé
está deitado na sua porta. E se você não dominar, ele te domina. Irmão, se você não dominar a carne, ela te domina. Aí Deus já fala com Caim aqui, com o seu desejo, que é o mesmo significado, será contra ti. Aí Deus mostra um caminho de salvação para Caim. Irmãos, naquela época, o Espírito ainda não tinha sido dado, mas onde que Caim iria encontrar essa força para dominar contra o pecado? Se o homem foi expulso do Éden, a árvore já está fechada, o acesso à árvore, o acesso à vida, o acesso à presença de Deus. Então, onde que Caim iria encontrar essa força para dominar contra o pecado? Aí você lê, quando você lê, não vamos ler por causa do tempo, em Gênesis capítulo 2, antes do homem cair, já havia um rio que saía do trono de Deus. E esse rio já não se limitava apenas ao Éden. Você sabe disso? Ele se dividia em quantos braços? Rompia. Horas, se não existia ninguém fora do Éden, por que esse rio tem que ir para fora do Éden? Deus antecipou a salvação para o homem, mesmo antes do homem ter pecado. O que Deus já estava prevendo quando dividiu os rios em braços? Falou, quando você for para a terra do pecado, né, Nínive, Assíria, Avilá, nós sabemos sobre isso. Quando você for, lá já vai estar um rio para te alcançar, Caim. Irmãos, olha o amor, não, toca no amor de Deus. O camarada está só a morte, está só o ódio, e Deus mostra, em outras palavras, fala para ele, Caim, não é isso, não fala aqui literalmente, mas estou aplicando. Deus chama Caim e falou, Caim, está vendo aquele rio? Mergulha. Porque já tem um rio passando, é o rio da água da vida, que sai, você não pode ir no trono, você não pode chegar no trono que está no Éden, mas a salvação veio a você. Amém. Irmãos, olha que oportunidade, agora muito mais hoje, volta para Gálatas, muito mais hoje, irmãos, nós temos essa oportunidade. Hoje você não precisa procurar um rio físico para mergulhar nele. Hoje esse rio está dentro de nós. Amém. Não é isso que o Senhor fala? Aquele que tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão. Onde que está o rio da salvação? No seu interior. Do seu interior flui. Entendeu? Você está entendendo ou não? Do seu interior flui água viva. Então, durante essa semana, o que fluiu de você? Né? Quando alguém chegou na loja, eu estou falando de Níris porque ela está aqui. Ninguém vai querer sentar aqui na frente mais, que a gente usa os irmãos, né? De exemplo. Quando o cliente chegou lá na loja, Níris, o que fluiu? Alguma coisa flui, irmãos. Não tem jeito de ficar inerte. Ou flui carne, ou flui espírito, ou flui vida, ou flui morte. Mas quem está na vida, no espírito, flui a vida. Irmão, esse rio, ele não jamais, já não é mais contido dentro de você, ele flui e alcança as pessoas. Então, irmão, se há em algum relacionamento que você vê que o cônjuge, que é outra pessoa, ou familiar, ou irmão, ou pessoa próxima, está na morte, irmãos, nós não devemos rebater o mal com o mal. Se está fluindo morte, permita que a vida flua e alcance. Porque as obras da carne são conhecidas. Paulo fala aqui, né? Então é o seguinte, vamos permitir que o rio flua e alcance as pessoas. Mas isso só será possível se nós estivermos andando no Espírito. Ó Senhor Jesus, não é fácil, né, Emília? Irmãos, não é fácil. Precisa de discernimento, precisa de pedir graça ao Senhor. Porque vai ter momento, irmãos, que só a graça do Senhor para ter misericórdia de nós. Senhor, permita, Senhor, que eu me volte ao Espírito, que eu viva no Espírito, hoje no Espírito, e aqui, Senhor, na minha casa flua o rio da água da vida. Voltando para Gálatas, porque é uma batalha, não é isso? Milita, é desejo, mas também é uma luta.
Oh, Senhor Jesus. Oh, versículo 18. Mas, ó. Aí você olha para o seu lado, aí você já pode falar em um mas, que você não tem certeza. Né? Fala, mas. Fala com o clamar aí, oh, Renato, mas. Oh, Senhor Jesus, mas. Oh, mas, se sois guiados. Oh. Quem vive no Espírito é guiado pelo Espírito. Irmãos, isso é uma... Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, Espírito ali, maiúsculo, não estáis sob a lei. Sabe qual é o significado de ser guiado, Bia? Pego pela mão. Aí agora eu lembrei de outra coisa. Senhor Jesus falou assim, João, né? João, ser guiado é ser pego pela mão. João 21. João capítulo 21, versículo 18, fala o seguinte, Jesus com Pedro, em verdade te digo, quando eras mais moço, ou seja, quando ainda é imaturo espiritualmente, quando ainda é moço espiritualmente, embora Pedro já tinha uma idade, mas ainda ele era moço, espiritualmente falando, aí o Senhor fala, quando... Irmãos, aqui eu ganhei luz aqui agora também. Fala o seguinte aqui, olha a visão de Deus neles, quando ele fala, mas naquele momento Pedro era maduro, veja as atitudes de Pedro, o Senhor ressuscitou, desapareceu ali, e eles foram pescar, isso é atitude, ou seja, totalmente contrário à palavra de comando de Deus, isso é maturidade? Não, Pedro aqui, ele era velho ou era moço, mas eu toco no que o Senhor fala aqui, quando eras, o Senhor já estava, irmãos, vendo Pedro lá na frente, naquele momento era o Pedro moço, mas o Senhor, irmãos, essa palavra, né, que o Senhor tem falado, já te coloca lá na frente, irmãos, a palavra que nós temos recebido, se você tomar posse dela, já te coloca no reino, se você viver essa palavra, aí o Senhor falou, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, e andava, irmãos, a carne ela vai para onde ela quer, anda para onde quer, quando porém, fores velho, estenderás. Nós lemos agora, os que são guiados é tomar pela mão, quando o Espírito, o Senhor nos pega pela mão e nos conduz pelo caminho. Aí o Senhor fala aqui agora, porém quando fores velho, estenderás as mãos e outro. Quem é esse outro? O Espírito. O Espírito te cingirá e te levará para onde a sua carne não quer. Não sei se você está entendendo agora. Então, irmãos, o fato de nós estarmos aqui nessa noite, volta para Gálatas, já é um demonstrativo que carne não quer estar aqui. Que carne que quer estar numa comunhão da igreja? Nenhuma. Não é isso? Mas nesse ponto, o Espírito já nos guiou. Já nos pegou pela mão e já nos cingiu e nos levou para onde a nossa carne não quer. Então, quando Paulo fala, mas se sois guiados, ou seja, se sois pegos, se o Espírito tem essa liberdade de pegar você pela mão e guiar você, você não está mais sob as ordenanças da lei. Aí eu pergunto para você, que eu quero mexer com você, o quanto dessa semana o Espírito guiou você? Qual a porcentagem que o Espírito te pegou pela mão e te levou, meu irmão? Não é isso? A gente precisa pegar a palavra, irmãos, e aplicar para a nossa realidade. O quanto dessa semana o Espírito pegou sua mão, Clarissa, e te guiou? Aqui Paulo fala, mas se sois guiados. Se sois guiados. Ou seja, se o Espírito tem a liberdade de pegar na mão de vocês e não há nenhuma reclamação, não há nenhuma murmuração, um jovem, um adolescente, o Espírito tem liberdade de falar, vamos acompanhar a live, a mensagem, a casa de adolescentes.
se precisa ficar insistindo, não está sendo guiado pelo Espírito. Não é isso? Vamos sair para pregar o Evangelho. Como é que é a situação? Como é que é a realidade? Precisa ligar, entrar em contato, encorajar, lembrar, relembrar e relembrar de novo. Porque a carne não quer nada com a obra de Deus, meu irmão. A carne não quer nada, ela não quer fazer a vontade de Deus. O Espírito quer, a carne não. E quem venceu? Senhor Jesus. Deixa eu concluir aqui. Não é isso? Então é isso, irmãos. Nós temos essa oportunidade hoje de viver no Espírito. Então, oh Senhor Jesus, mas os que sois guiados pelo Espírito não estáis sob a lei. Aí o versículo 19 fala, ora, as obras, plural. Porque envolve, você leu essa semana, não vou entrar por causa do tempo, o tempo é contra nós, né? Porque aqui fala, quando fala obras, sendo plural, quer dizer que as obras da carne, ela alcança as 3 partes do homem. Elas influenciam as 3 partes do homem: espírito, alma e corpo. As 3 partes. Aí Paulo fala o seguinte, mas as obras da carne são conhecidas. Aí não vem falar que não conhece, né? Eu não sabia. Irmãos, as obras da carne são conhecidas. E são prostituição, no significado grego porneia, de onde surgiu pornografia ou porneia, relação sexual ilícita, homossexualismo. Pesquisa no original grego. Lesbianismo. E também a prostituição, aqui quando fala prostituição, refere-se à adoração de ídolos. Trocar Deus por outro. Mas o maior significado, que a carne, aí já é o corpo físico, abrange, é a prostituição, que é a porneia. Relações sexuais ilícitas, fora do contexto, né, do matrimônio. Impureza física, vida devassa, também o corpo físico, obras da carne. Lascívia, anotei o significado aqui, luxúria desenfreada, caráter ultrajante, insolência, indecência, obras da carne. Idolatria, adoração a falsos deuses em troca de benefício. Nós vimos isso aí nas semanas passadas, o que levou Nimrod a construir, a erguer a Torre de Babel, a idolatria. A idolatria, irmãos, aí já é questão da idolatria, é questão de espírito, né? Da alma. Idolatria, feitiçarias. É interessante que o significado é parmaqueia, pH, de feitiçaria. Uso ou administração de drogas. Artes mágicas, artes ocultas, magia negra. Agora eu gostaria de ler com você aqui, rapidinho comigo, na Bíblia judaica, quando ele traduz essa porção de feitiçaria. Olha o que fala. O versículo 19 fala: é evidente o que a velha natureza realiza, ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência. Adoração de ídolos, que é a idolatria. Então, quando fala depois da idolatria feitiçaria, olha o que a tradução fala: o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Então, isso também é obras da carne. Feitiçaria. E também, irmãos, magia negra. Obras da carne. Inimizades, não precisa falar. Porfias, disputas, discussões. Não é isso? Ciúmes. Não precisa falar o que é, não vamos entrar. Iras, discórdias, dissensões, divisão, panelinha.
panelinha, não é isso? Nós temos que ter cuidado, que isso é obra da carne, as panelinhas. Eu prefiro A do que B. Ou seja, eu prefiro estar na equipe A do que na equipe B. Automaticamente é uma obra da carne. Ah, eu gosto do Jeff lá de Cláudia. Irmãos, inconscientemente é isso. Aí você fala, divisão. Quem aqui está dividindo? Não, irmãos, é sutil também. Mas Paulo fala, é conhecida. Panelinhas, divisão. Não, eu prefiro Renato do que Clamar. Irmãos, isso já é divisão. No nosso coração nós já estamos divididos, irmãos. Dividindo o corpo de Cristo. Então nós temos, irmãos, que ter essa visão, né? Facções. Um grupo de pessoas escolhendo o que elas vão pensar e o que é correto para elas, ou seja, partidarismo. Não é isso? Ah, mas eu não me dou bem com o irmão, então eu quero... É quase a mesma coisa que dissensão, partidarismo. É fazer partido na igreja, é fazer panelinha, é fazer, né? É escolher os seus, ou seja, eu vou pegar os meus aqui. Não estamos falando que é errado ter afinidade. Ninguém está falando disso. Tem irmãos que têm mais afinidade um com o outro. Isso é normal, irmãos. Mas que isso não torne uma panelinha. Né? Obras da carne, deixa ocorrer. Invejas, bebedices, glutonarias. Sabe o que é glutonaria? Orgia, farra, beber e comer, irmãos, até não aguentar mais. Lembra quando o Senhor fala, assim será, como na época de Noé, será a volta da vinda do Senhor, será o dia da vinda do Senhor, comiam, bebiam. Glutonarias, glutão. Glutão. Irmãos, isso é sério, é obra da carne. Dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro. Como já, 21, outrora vos preveni que não herdarão o reino. Ninguém está falando ser lançado no lago de fogo. Não, aqui está falando de reino. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por que Paulo é tão categórico em afirmar isso? Porque tudo isso é obra da... Então a carne não vai herdar o reino. Carne não vai herdar o reino. Se tem obra da carne, quer dizer que a carne está ativa, então carne não herda o reino. Deixa eu concluir. Mas, irmão, nós vamos concluir, né, nesse final aqui. Aí agora, já ouvimos coisas negativas, não é isso? Nos alerta, nos exorta, mas agora olha para o irmão que está do seu lado, mas, irmãos, tem um mas para nós, o fruto do Espírito. Carne, quando fala de carne, fala obras, quando fala do Espírito, fala fruto. Qual que é a diferença de obras para fruto? Na prática. Obras, você faz. Fruto você não consegue. Só para aplicar, obras você faz, irmão. Por exemplo, até mesmo cuidar de uma pessoa, você está cuidando. Pode ser obras, certo? Obra o homem é capaz de executar. Fruto o homem não é capaz de gerar por si mesmo. Só o Espírito que gera fruto. Por isso que é um fruto. É fruto, mas não é só isso. Entendeu? Você consegue cuidar, você consegue apacentar. Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas você pode pegar uma planta, cuidar, adubar, cuidar da terra, aguar, colocar esterco, não é isso? Podar, mas você não consegue, Flávio, consegue falar com aquela planta, a partir de amanhã você vai dar um fruto. Fruto é só Espírito que produz. Mas quando fala também fruto no singular, quer dizer o quê? Que o Espírito, ele tem tudo nele. Não é plural. Tudo está nele. Tudo está no nosso espírito.
Todas essas características estão no nosso espírito. As obras, um pouco estão na nossa carne, um pouco na alma, um pouco no espírito. Agora o fruto não, o fruto está no espírito, mesclado com o espírito de Deus. Não sei se você está entendendo, mas o fruto do espírito é amor. Amor, irmãos, né? Amor é o principal, é a fonte principal, é o que nos impulsiona, amor ao Senhor e amor aos irmãos. Não é isso? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, autocontrole. Contra estas coisas, não há lei. Tudo que nós precisamos, está aqui um resumo do que nós precisamos, é ou não é? Nós precisamos de quê? De amor. E você precisa ser amado e amar, e aprender a amar. Nós precisamos de alegria. Quem aqui não precisa de alegria? Mas na carne você não vai encontrar essa alegria. Pode encontrar uma falsa, uma fake, né? Alegria. Paz. Quem aqui precisa de paz? Eu sou o primeiro da fila. Longanimidade. Ser longânimo na busca para com o Senhor. Ser longânimo com os irmãos. Ser longânimo com o esposo. Ser longânimo com a esposinha, ser longânimo com os filhos. Quem aqui não precisa disso? Benignidade, bondade, fidelidade. Irmãos, olha só, fidelidade, mansidão. Quem aqui não precisa ser mais manso? Irmãos, quem aqui fala, Senhor, eu preciso ser mais, precisa ser mais manso? Domínio próprio, né, Flávio? Fala a verdade. Quem aqui durante essa semana, pelo menos uma vez, não explodiu e manifestou ali o Leviatã, né? Não é nem o bemote é o lado bom. O Leviatã, meu irmão, quebra prato, quebra copo, quebra taça, joga a roupa para lá. Esse é o Leviatã, meu irmão. O Leviatã joga a vassoura. Irmãos, é o Leviatã. Quem aqui não soltou, como fala, soltar os bichos, né? E soltou o bicho mesmo, né? Ali foi literalmente o bicho que está dentro do homem, que é o Leviatã. Quem aqui não precisa de domínio próprio ou autocontrole? Quem aqui essa semana, irmãos, não precisou, às vezes, ficar calado ao ouvir algo e não conseguiu e manifestou e trouxe um desastre, trouxe o quê? Algo negativo, trouxe uma situação negativa. Quem aqui não precisa disso? Mas onde nós encontramos isso? No Espírito. E para terminar, e os que são de Cristo? Os que são de Cristo crucificaram a carne, irmãos. Os que são de Cristo, já é passado, crucificaram. Passado. Não vai crucificar. Já crucificaram. Irmãos, isso precisa ser a nossa realidade. Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Aqui, eu até falei algo com Vanusa, né? Vivemos no Espírito, todos nós vivemos. Não sei se você me entende. Quando o homem pecou, para concluir, quando o homem peca, o que o Espírito do homem foi? Mortificado. O homem não tinha vida no Espírito. Mas aí quando o Senhor, na morte, ressurreição, ascensão, o Senhor se tornou o Espírito. Quando o homem creu e recebe o Espírito de Deus, o que aconteceu com o nosso espírito humano? Viveu, ele reviveu, ele ganhou vida. Então, ou seja, o Espírito de Deus, que hoje está no nosso espírito, já torna o nosso espírito vivo. Não sei se você entende. Hoje o seu espírito não está mortificado, está vivo. Vivemos no Espírito. Aí Paulo fala, se todos nós já temos a vida no Espírito, andemos também no Espírito. Aí esse andemos já não é mais o andar individual, peripatel, é o andar estoical, é o andar coletivo. Se vivemos no Espírito, andemos também, já é plural, ou seja, já fala com o irmão que está do seu lado, andemos no Espírito. Então, irmãos, é isso. E prático, né? Prático. Romanos 8 fala que nós devemos, ou seja, como é que fala? A mente posta na carne é como um pêndulo, né? Pender a nossa mente pro Espírito. Colossenses capítulo 3,
Pensai nas coisas lado. Aí você está aqui pensando nas coisas da carne. Você está aqui pensando nas coisas que é obra da carne. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscar as coisas lá do alto. E para completar Colossenses 3,18, habite, ou 16, não sei, ricamente em vocês a palavra de Cristo. Isso nos leva a andar no Espírito. Jesus é o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, não sei se os irmãos conseguiram entender o sentimento, mas amém. Nós não estamos aqui para entender, né? Para absorver e trazer para a prática. Pequenos grupos, vamos compartilhar um pouquinho, amém?